Começou. Tá gravando. Muito bem, amigos, é com alegria que nós estamos recebendo aqui na Rádio Difusora da Ituiutaba mais uma vez a doutora Cristina Garbil, pré-candidata a prefeita por Ituiutaba. Doutora Cristina, prazer muito grande tê-la na Rádio Difusora. Bom dia, doutora Cristina. Bom dia, Barbosa. É com imenso prazer que eu estou aqui com você, neste horário, no seu programa já algumas vezes. E muito bom dia também para a sua audiência. Muito obrigado a todos os ouvintes que estejam nos acompanhando. É um prazer tê-la aqui. Uma nova bateria de entrevistas com os pré-candidatos a Ituiutaba. Todos eles passando novamente aqui no Difusora das 11 às 13. Doutora Cristina Garbil, como está o caminhar, a firmeza de sua pré-candidatura a prefeita por Ituiutaba no Patriota, não é verdade? É verdade, estamos no Patriota. Está ótimo, nós estamos com um time bem coeso, né? Todos os vereadores. A minha pré-candidatura tem sido muito bem aceita, porque estamos aí pela comunidade, ouvindo a nossa população, nos interesses e nas prioridades, né? E quando nós fazemos essas visitas, justamente para coletar os dados e ver o que são as necessidades da comunidade, né? Estamos aí como se fosse uma audiência pública, né? Perfeitamente. Entre tantas demandas que Ituiutaba necessita, o que a senhora ouve das pessoas, principalmente nos bairros por onde a senhora percorre? Eu estou vendo a dificuldade, por exemplo, na saúde. O que nós vemos? Existe, por exemplo, o atendimento à saúde básica, é onde a gente estrutura toda a saúde. Então, quando você vê que você tem 11 PSFs e que pela proporção proporção do atendimento à saúde para as populações, na população de Ituiutaba, que já é maior que 100 mil habitantes, hoje deveríamos ter 27 em vez de 11. Ou seja, as pessoas não estão sendo atendidas. Isso é grave. Saúde é uma coisa muito importante, porque a pessoa não tem sossego, ela não pode viver em paz se o corpo não está bem, não é? Então, a saúde tem sido muito, vamos dizer assim, está entre as prioridades. E, como nós estamos num período de pandemia, eu sinto a insegurança da população. Então, alguém perguntou, você esteve um tempo fora, parecia que você estava ausente. Não, nós estamos trabalhando para essa comunidade de outra maneira. Não na parte política, porque a prioridade, a necessidade agora é a gente resolver, porque as pessoas estão com medo, estão perdendo empregos, então é muito grave. E aí você vê, a gente vamos saber onde estão sendo atendidas as pessoas, toda a população, o Hospital São José, que é um hospital beneficente da Sociedade São Vicente de Paulo, né? E esse hospital se empenhou justamente com o governo estadual, porque existe essa necessidade, e você vê, lá existem 2 UTIs, né? Uma só para Covid, com 10 leitos, e a outra UTI para as necessidades de urgência. E agora mesmo fiquei sabendo que chegou do governador já respiradores, já estão programados 3 respiradores, e chegou agora uma doação do JBS, agora mesmo. Então, o que acontece? Nós vemos que essa prioridade da pandemia, as pessoas ficam muito inseguras com saúde. Então, esse é o maior foco agora, né? A saúde. E quando a gente vê que o governador está preocupado, que vem mais 3 respiradores, acabou de chegar um, todos os leitos estão já então devidamente atendidos. Não é importante a gente saber que essa doença, ninguém sabe direito como tratar, a insegurança, né? A insegurança de saúde é muito grave.
E isso é muito forte nesse atual momento por causa da pandemia. Como a senhora pretende, caso venha a ser prefeita de Tuiutaba, fomentar o emprego, principalmente na área da indústria, do comércio locais? Olha, eu estou estudando as redes. Por exemplo, então nós já temos comércio, uma rede de comércio forte, nós temos algumas áreas das indústrias de Tuiutaba também são fortes. Então são segmentos. Primeira coisa, fortalecer os que já estão aqui, estão lutando por Tuiutaba, estão empregando, estão dando a sua contribuição. Por que não aumentar a rede deles, no sentido de criar novas expectativas? Por exemplo, você vê, eu falo do segmento sucroalcooleiro. Ele já faz um tempo que está na região e a gente vê que essas empresas, elas buscam o serviço de atendimento, de manutenção e de produção interna no outro estado, o estado de São Paulo. Em vez da gente poder fomentar aqui, empresários aqui da nossa área que poderiam estar à frente desse novo segmento, por que não atender? Por exemplo, então você vê, nós temos aí no ramo de laticínios, nós temos o frigorífico, não é? Então, por exemplo, onde que vão os couros daqui, que saem desse gado? Aonde que vai o osso que saiu daqui? Então, eles estão todos indo para outro segmento. Por que não fazer o segmento que é do próprio grupo? Porque não teve oportunidade, porque não oportunizou, porque não criou esse modelo de empregabilidade para fazer a sequência. Gente, elas já estão aqui. O comércio local já está aqui. Por que não criar novos distribuidores aqui dentro, não é? Então, às vezes tem algum empresário, empreendedor, e ele não se sente acolhido pelo sistema. Então, nós temos que fazer isso. Fora isso, a empregabilidade, por exemplo, na área da educação, você vê, nós temos 3 universidades aqui, federais, estadual e 2 federais. Isso é gravíssimo. Você tem que pensar o quê? Em prioridade. Isso para uma cidade, se você não olha para vamos dizer, a mão de obra é ali. Se a gente não vê isso, como que nós vamos dar empregabilidade para esses jovens que estão saindo aí, não é? E também aproveitar essas universidades para criar cursos de especialização nas áreas que nós temos. E agroindústria. O tanto que é importante a agro, aqui é basicamente agro. Então, Barbosa, quando a gente vê o tanto que, às vezes, eu sinto o empresário rural, o agricultor simples, aquele que tira o leite e leva para Nestlé, ou entrega aqui no Canto de Minas, ou às vezes vem até do Prata, conforme a região, está mais próxima do Prata, vai para o Prata, né? O leite, todo o subproduto. E o que acontece? Gente, nós somos uma bacia leiteira. Nós temos aqui uma área agro fantástica de produção. Nós podemos produzir tudo, aqui a terra é muito boa para tudo, nós temos água em abundância. E por que não olhar por esse agricultor, sabe? Aqui tem até uma coisa que é bom eu salientar aqui. Interessante que o povo soltou uma boataria falando que eu sou contra a agro. Eu falei, como? Minha família meus irmãos todos são, vamos dizer, todo mundo tem um pé no campo e tem propriedade rural. Até eu tenho uma propriedade rural, que eu herdei do meu pai, passei para uma pessoa que é super criteriosa, muito bom, e ele cria gado, e tem a horta, e tem o pomar, e todo mundo faz dinheiro, e faz a vida acontecer. Aqui, o nosso município, a cidade é um mini pedaço perto do que o município produtor de tudo. Então, às vezes, o povo fala que sou contra o meio ambiente, eu nem sei porque eles falam, não é contra o meio ambiente, é contra o fazendeiro ou não.
Não é nada disso, o fazendeiro é perfeito, porque ele mantém a água, ele que faz. Graças a Deus, nós temos essa propriedade rural como a nossa casa. Todo mundo aqui tem alguma coisa, alguém vai para uma pescaria, vai para... Então, eu acredito todo mundo dá notícia da propriedade rural, porque nós somos inteirinho aqui, a nossa produção é agrícola. Às vezes, em Tuiutaba, poucas pessoas, mas espalham boatos, é um defeito que existe em certas pessoas nesta cidade, e a facilidade de se espalhar boatos mentirosos é também um fator preocupante, e nas eleições me preocupa também esse fator. Doutora Cristina Garvil, além da ligação com o meio rural e com o entusiasmo que a senhora prega, poderemos afirmar que a construção civil, visto que a senhora é uma arquiteta renomada, pode vir a ser uma das bandeiras de sua campanha? O emprego na construção civil, como fomentá-lo em Tuiutaba? Nossa, esse é fantástico. Eu estive em uma reunião por videoconferência com o presidente das federações das indústrias do estado de Minas, Flávio Rescla. O que acontece? Que ele nos passou e falou, olha, a construção civil vai ser a base agora no segundo semestre e todo o fomento vai ser em cima desta base, entendeu? O pequeno construtor e para o grande construtor, sempre a construção civil para o Brasil significa a base. Então, o que é que nós temos que pensar? Nós temos aqui em Tuiutaba, hoje, lojas de material de construção, nós temos concreteiras, nós temos um monte de pequenos empreiteiros e grandes. Ninguém vive sem a construção civil. Você arrebenta um cano, você tem... Então, a rede que eu pretendo fazer na construção civil, depois que eu fiquei a par dessa reunião, que foi essa semana, aqui mesmo na FIENG nós fizemos, é o seguinte, eu estou frente ao Sindicato da Construção Civil, eu represento hoje, pelo o sindicato, a região de Tuiutaba. Então, aqui em Tuiutaba, a regional da FIENG, ela abrange 15 cidades. E aí, eu pensei da gente conseguir fazer uma ideia que nós estamos desenvolvendo, porque como contactar a mão de obra com quem está precisando da mão de obra. Não interessa se você é um particular que rebentou lá na sua casa um cano, ou se você quer um empreiteiro para fazer um muro. Ou às vezes você precisa realmente de uma construtora, porque você pretende investir num prédio, numa coisa maior. Então, eu pretendo fazer tipo uma bolsa de pessoas simples, pessoas que às vezes têm MEI ou não MEI, né? O MEI é um sistema de contratação individual. Ou se a pessoa precisar da consultora. Então, disponibilizar isso via online, tipo uma bolsa de trabalhos na construção civil. Isso é uma coisa que já poderia estar funcionando, porque falta uma pessoa resolver fazer isso. Se a gente solta a ideia, o que a gente tem que pensar? Parceria público-privada. Se a prefeitura fala, gente, vamos ter aqui todas as pessoas, mas funcionando, entendeu? Não é simplesmente a propaganda da pessoa. Pode ter uma propaganda bancando esse sistema. Aí nós vamos atrás das construtoras, do pessoal que fornece material, lojas de material de construção, concreteiras, até os grandes produtores nacionais, por exemplo, grandes produtores que produzem canos, tintas. Isso é o que nós precisamos. Sabe o que é isso? Se chama integração. Desde que você tem as pessoas disponíveis em cada área,
as pessoas que estão precisando na outra ponta. Você tem que interligar uma ponta à outra ponta. Né? Doutora Cristina Garvil, a senhora como arquiteta e renomada nesta profissão, sabe mais do que eu e mais do que qualquer pessoa. Conselho Regional de Arquitetura e Engenharia fiscaliza obras, mas antes de uma obra ser iniciada, tem alvará de demolição, alvará de construção, taxa disso, taxa daquilo e muitas taxas que ao longo dos anos vão enchendo a nossa pasta de papéis, como a senhora também é pagadora de impostos, como nós. O que a senhora pretende e observa, sendo ou não cargo público, por exemplo, o alvará de construção custa dinheiro, o IPTU, caro IPTU na cidade de Ituiutaba, eu acho caro, taxas, venha, sai, certidão negativa, você tem que ter certidão negativa se você tiver algum débito com a prefeitura, você não pode assentar um tijolo numa nova construção. A senhora não acha, vem a pergunta, que isso é um desalento, um desentusiasmo para quem quer edificar, visto que o homem, o ser humano veio neste mundo para construir uma família, construir uma árvore, construir um prédio, mas acaba sendo um desgosto profundo, tanto de taxas que nós temos a pagar, não só em Ituiutaba, como no Brasil inteiro, mas em Ituiutaba também. O que se pode fazer para amenizar isso? Doutora Cristina Garvil, sendo um pouco mais abrangente, vamos até o cartório. Ao chegar nos cartórios, e com isso eu não acuso o dono de cartório, talvez essas taxas foram institucionalizadas pelo governo do estado, aí é mais taxas ainda. Para você ter uma certidão negativa de débito, 100 e tantos reais, 300 e tantos reais. Onde nós vamos chegar para edificar, para melhorar o aspecto urbanístico da cidade, doutora Cristina Garvil, na sua visão como arquiteta? Olha, para construir tem taxas, para registrar tem taxas, para você chegar registrar um funcionário, você tem que ter até um contador, você tem que ter taxas. Então, tudo é taxado. Eu acho absurda a quantidade de taxas. Acho, inclusive, a confusão delas, porque você nunca sabe se você pagou todas. De repente, você está lá na frente e fala assim, não, você tinha que ter pago isso aqui. Então, é uma confusão essa questão de impostos no Brasil. Falam-se até de transformar em imposto único, de alguma forma. Gente, é o mais certo. Tudo isso, eu vou explicar uma coisa. Tudo isso chama controle. Por que controlar? Porque alguém gosta de fazer errado, porque alguém quer fazer errado de propósito, e outros porque as pessoas não sabem, podem fazer errados inocentemente. Está errado esse tanto de controle, isso chama burocracia. Não podemos mais mexer com isso. A burocracia, ela pesa o Estado, pesa o governo federal e pesa o município. A burocracia, ela é cara. Ela tira a ilusão da pessoa, igual você falou. A gente fica descrente disso. Isso tem que mudar. Tem que mudar. Eu pretendo diminuir a burocracia. Na minha vida, eu pretendo fazer isso. Sempre eu falo, gente, não é possível. Agora, como pré-candidata, observando todo esse movimento, o que é que, se eleita for, o que eu penso sobre isso? Igual vocês estão falando, gente, como cidadão pensa, porque nós sofremos por isso. Gente, a quantidade de carimbo, de certificado e de taxa para cada carimbo tinha que diminuir. Então, eu tenho uma coisa prática, no caso da construção civil, que eu tenho vontade de implantar e tal. Veja bem, na cidade de Campinas, São Paulo, eles instituíram uma coisa que eu achei perfeita.
olha, você vai construir, ok, você fez seus projetos, está tudo regularizado.